Então, a gente vai começar agora a defesa de mestrado do aluno Guilherme de Mello Aguiar. Essa é a defesa número 61 do programa PPGFA. Hoje a gente conta com a presença de um membro da casa e um membro externo, que é a professora Daniele Filipov e o professor Alex Ferreira. Guilherme, você vai ter aproximadamente 50 minutos para você fazer a sua defesa. Depois a gente vai abrir para a arguição. E fique à vontade agora, sinta-se confiante, vamos ver. Então, primeiramente, bom dia a todos os participantes, em especiais aos professores, doutores, constituintes da banca de avaliação. Meu trabalho é sobre a avaliação da aumento da luminescência em detectores de fluoreto de cálcio através da deposição de nanopartículas metálicas. Esse trabalho foi realizado sob orientação do professor Emilson e da professora Ana. Vamos lá. Qual foi a motivação? Esse trabalho será dividido da seguinte etapa. Eu vou falar sobre a motivação para eu realizá-lo, os objetivos, pouco da fundamentação teórica, os materiais e métodos, resultados e discussões e as considerações finais. Qual é a motivação? Eu, sendo um profissional da área da saúde, trabalho com radiologia, sei o quanto a radiação é utilizada para tratamento, para diagnóstico, e também sei os riscos que a radiação tem ao utilizá-la de forma descontrolada. E uma forma para controlar, para você saber se ela está dentro dos padrões aceitáveis, se o profissional que está operando o equipamento está dentro desses limites, é através de dosimetria. Então, a dosimetria ela tem como objetivo saber se a dose a qual o indivíduo oficialmente exposto, o profissional, está dentro dos limites, né, aceitos, se os pacientes estão recebendo a dose exata, e dentro disso foram produzidos filmes dosimétricos, né, e avaliados a eficiência, a sua sensibilidade, e dentro do meu projeto, desse meu trabalho, eu fiz filmes em tamanhos pequenos, em 3 milímetros, que eles podem ser usados tanto como dosímetro pessoal em lapela, como anelar, como nós temos na figura à direita inferior. E por que utilizar nanopartículas, como eu citei lá na introdução, né, no título? Que o uso de nanopartículas, há muito tempo elas vêm fascinando a humanidade, através de obras de artes, através dos próprios conceitos, dos próprios estudos físicos, e a palavra hoje chegou, né, até aí, como nanopartícula, um estudo, e as nanopartículas, quando estamos falando do tamanho da nanopartícula, as propriedades físicas tendem a ser diferentes quando comparadas ao mesmo material na escala macrométrica. E por que amplifica a luz? Sempre que você tem uma nanopartícula sujeita a um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético ele tende a fazer com que a nuvem eletrônica dessa nanopartícula ela oscile. Ou seja, quando você está passando o pico desse campo eletromagnético, a nuvem eletrônica é deslocada na direção desse campo, né? E isso faz com que localmente haja uma ampliação do sinal luminoso ali, ou do sinal luminoso, né, sobre a nanopartícula. Qual foi o objetivo desse trabalho? Avaliar a luminescência opticamente estimulada e a radioluminescência em detectores baseados com fluoreto de cálcio e com nanopartículas metálicas depositadas sobre esse depositor. O objetivo específico foram estabelecer os parâmetros de deposição dessas nanopartículas, como a velocidade e o volume depositado sobre os detectores, avaliar a resposta OSL desses detectores com nanopartículas, comparando duas técnicas de deposição, Dropcast e Spin Coating, e avaliar a resposta da radioluminescência dos detectores com nanopartículas quando estes detectores receberam a deposição apenas pela técnica de Spin Coating. A utilização da fluoreto de cálcio, ele já vem ocorrendo desde a década de 70. Nós temos o grupo da USP, nós temos a professora Ana, que já estudou a eficiência, as propriedades.
Ela já foi utilizada também como validação do controle de qualidade em radiocirurgia, ou seja, ela tem tanto a parte de monitoramento para o trabalhador, quanto para monitorar se os tratamentos, quando usa radiação, estão dentro dos padrões aceitáveis. Nesse trabalho, nós utilizamos a fluorita proveniente do estado de Santa Catarina, seria a letra C da figura aqui, né? Ela tem uma coloração diferente, e por que utilizar a fluorita? A fluorita, como dosímetro, ela tem as propriedades dosimétricas, né? Tanto termoluminescente, que é o esquentar para ter, é o estímulo de esquentar a fluorita para ter essa resposta, e também opticamente, quando você aplica um feixe de luz e ela vai emitir essa luminescência. Fluorita é um mineral encontrado comumente, né? Ele está na natureza, mas ele tem uma certa escassez por ser natureza, e a fluorita, dependendo do local onde ela vem, ela tem as suas impurezas na sua rede cristalina, variam, assim como suas cores. Falando sobre a luminescência, existem vários tipos de luminescência: termoluminescência, luminescência opticamente estimulada, radioluminescência, radiofotoluminescência, bioluminescência, eletroluminescência, catodoluminescência e fotoluminescência, onde o que difere cada uma é a sua fonte de excitação. Neste trabalho, falaremos apenas da luminescência opticamente estimulada, onde ela é estimulada por luz após ser exposta à radiação, e a radioluminescência, que o estímulo é pela radiação ionizante. E o que é a luminescência estimulada? O que é o fenômeno da luminescência estimulada? Sempre que uma amostra ela recebe uma excitação, seja, neste caso nós estamos falando de radiação ionizante, os elétrons da rede cristalina, eles ganham energia e eles fazem o deslocamento entre banda e banda. Eles saem da banda de valência, passando pela banda proibida, indo para a banda de condução. Como eles têm energia suficiente, eles retornam para a banda de valência, e essa energia que eles ainda tinham, eles liberam na forma de fóton. A teoria básica da OSL, ela é baseada na existência das imperfeições. Como eu citei anteriormente, a fluorita ela tem bastante imperfeições, e o que diferencia? Quando essa amostra ela recebe a radiação ionizante, novamente os elétrons vão ganhar essa energia, vão subir para a banda de condução, porém na banda proibida, essas imperfeições têm armadilhas. E ao retornar esse elétron da banda de condução, eles são capturados por essa armadilha. E para serem liberados, eles necessitam de um estilo luminoso para, posteriormente, voltarem para a banda de condução e tentarem chegar na banda de valência. A luminescência opticamente estimulada ocorre da seguinte forma. Usando o gráfico do Yukihara e McGiver, quando nós temos uma amostra, nós damos a excitação, ela recebe uma intensidade, ela vai produzir um sinal de intensidade luminosa até obter um platô. Quando você cerra essa excitação, nós temos o período de fosforescência, uma latência. O que é esse período de fosforescência? É o rearranjo interno desses elétrons que estão migrando banda a banda. Alguns são capturados, outros conseguem retornar para a banda de valência, e ele é um período de desvanecimento, ou seja, ocorre o acúmulo, e esses elétrons vão se acomodando. Passado esse período de fosforescência e de latência, nós vamos ter o estímulo. Estimulando com luz, novamente nós vamos ter uma intensidade luminosa, que ela vai decaindo com o tempo. Por que ele vai decaindo com o tempo? Conforme você vai estimulando, você vai arrancando esses elétrons que estão capturados nas armadilhas eletrônicas e vai liberando a luminescência até que ocorra a extinção. Porém, esse processo da luminescência opticamente estimulada, ele não é muito simples. Ele depende de parâmetros e ele ocorre em vários graus. Tem o primeiro grau, o segundo grau, e para simplificar, eu vou utilizando esse slide, eu vou usar o modelo OTOR, que significa uma armadilha, uma recombinação, onde nós temos a fonte, né, está excitando um detector ESL, essa exposição de fonte é uma exposição à radiação, seja raio-x, raio-gama,
onde esse elétron ele vai ganhar energia suficiente para sair da banda de valência e ir para a banda de condução, e ao tentar retornar para a banda de valência, ele é preso na armadilha eletrônica, a armadilha de elétrons. Essa armadilha de elétrons ela pode ser chamada também de armadilhas dosimétricas. Existem armadilhas dosimétricas rasas e profundas. Passado o período de latência, né, onde teve toda aquela recomendação, os elétrons para cessar os movimentos, nós vamos estimular esse detector OSL com o estímulo de luz, onde essa energia será suficiente para que o elétron que esteja na armadilha vá para a banda de condução, e neste caso ele foi recapturado em outra armadilha, liberando o sinal OSL. A energia, a luminescência opticamente estimulada, ela, como eu mencionei anteriormente, existem armadilhas dosimétricas rasas e profundas. O processo da luminescência opticamente estimulada, o OSL, ele vai tratar com todas as armadilhas, sejam as dosimétricas e sejam as rasas. Por isso nós temos aqui, né, a intensidade luminosa contando todas as armadilhas. E qual que é a diferença entre as armadilhas rasas, dosimétricas profundas e dosimétricas rasas? Porque as profundas, geralmente os elétrons vão precisar um pouquinho mais de intensidade para que ele ocorra, e as rasas, elas estão mais superficiais, então a própria energia cinética do movimento, que é a energia térmica ambiente, podem arrancar esses elétrons das energias rasas. E ele depende ele é uma razão, né, entre a secção de choque, onde vai ocorrer a probabilidade dele ocorrer esse armadilhamento. E a intensidade, ela é proporcional ao número de elétrons, né, de cargas armazenadas pelo tempo, onde esse número de elétrons, ele é pela razão da onda de choque, e a probabilidade desse elétron, quando está passando entre as camadas, achar essa armadilha e também, posteriormente, dele ser desarmadilhado. Então, quando você tem o estímulo óptico para você desarmadilhar, você tem a seção de choque, né, da fotoionização, e o fluxo de fótons excedentes desse estímulo, ele será o quê, né? Quanto maior, maior a chance e a probabilidade de você arrancar. Onde N é a concentração inicial de cargas aprisionadas, né? Depende da dose a qual o material foi exposto, então, ou seja, quanto maior for a dose do material que o material recebeu, maior será a concentração de cargas aprisionadas, né? Conforme ele recebeu uma dose maior, então ele vai ter mais cargas aprisionadas. Com o passar do tempo, ele vai decair com o estímulo, e a intensidade total SL será a curva abaixo desse gráfico. E quando consideramos apenas a intensidade OSL inicial, significa o quê? Nós não precisamos ler toda a amostra para nós termos um sinal. Nós podemos ler o início, e nós já sabemos se aquela dose ela foi alta ou não. Porém, a vantagem do OSL é que quando eu leio somente a parte inicial, eu não perco o resto das informações, podendo ser reutilizado, sendo lido posteriormente. E quanto maior a potência de estimulação, mais rápido o sinal OSL cai. Então, seja, se eu estou com um sinal luminoso de estimulação muito potente, eu vou fazer o quê? Com que a maioria dos elétrons que estão armazenados sejam rapidamente, recebam energia, e eles tentem a voltar para a banda de valência, porém alguns podem ser recapturados. A área da curva, mesmo utilizando uma potência de estimulação maior, não será alterada, e o sinal inicial, né, é alterado porque eu usei uma energia maior. A diferença da OSL para a RL, a radioluminescência, é o quê? Enquanto eu estou irradiando a amostra, eu estou fornecendo energia para os elétrons da rede cristalina, eles vão para a banda de condução, alguns já caem nas armadilhas eletrônicas, outros, mesmo caindo nas armadilhas eletrônicas, eles ainda têm energia suficiente para saírem dessa armadilha eletrônica, transitarem para a banda de condução e tentarem voltar para a banda de valência, ou onde pode ocorrer uma recombinação, assim liberando
o sinal da radioluminescência, permanecendo assim, né, com defendendo a energia, algumas armadilhas eletrônicas. Por isso, quando nós estamos irradiando uma amostra, o processo de radioluminescência ele está ocorrendo. Quando eu cesso essa excitação, o processo de radioluminescência ele encerra-se, porque eu não tenho mais a fonte que está fornecendo a irradiação. Esse trabalho eu fiz a deposição de nanopartículas sobre um substrato. Esse substrato é o filme dosimétrico. E eu usei duas técnicas, eu comparei as duas técnicas. A primeira técnica foi a Dropcast, que é o gotejamento. Ou seja, eu peguei a amostra, peguei a substância com as nanopartículas, gotejei sobre a amostra e deixei a evaporação. Qual que é a ideia do Dropcast e da deposição, a decoração do filme? É formar um filme fino. Como no Dropcast eu dependo apenas da distribuição da gota e da sua evaporação, eu tenho diferentes tipos de formato sobre o filme. Pode ser a gota de café, onde ele vai espalhando até metade, pontual, ficando no meio, prende e solta, onde ele vai gradualmente se espalhando. Pode ser com rachaduras, quando cria alguma bolha, ou ele rompe. Pode ser por microvelocidades, quando ele não alcança toda a estrutura. Porém, o ideal para o recobrimento, né, a decoração do filme, sempre será o padrão mais uniforme. No Spin Coast, o que ele difere do Dropcast? No Spin, eu tenho a amostra, ela está presa sobre um disco, e esse disco ele gira em torno de seu eixo. O Spin Coast, a espessura do filme fino dependerá apenas da velocidade que essa amostra está girando, que o filme, quando ele está preso no disco, está girando. Para esse trabalho, eu fiz a deposição já com o substrato em giro. Ou seja, eu liguei o equipamento, esperei alguns segundos para atingir uma estabilidade da velocidade, fiz a deposição, esperei mais um tempo até o encerramento do giro, onde ele ocorre um escoamento estável, né, devido à força centrífuga, e foi aguardada a evaporação para que o filme estivesse pronto. Entre os materiais e métodos, foram produzidos os filmes detectores de radiação ionizante, foram sintetizadas nanopartículas, foram realizadas as deposições, tanto no método DROP quanto no SpinCast, e foi realizado posteriormente a irradiação e leitura dessas amostras, tanto no equipamento RISO quanto no equipamento LUMI. A produção desses substratos ocorreu da seguinte forma: foram misturados em proporções iguais o substrato sem fluorita, que é a nossa matriz de controle, né, silicone acético e amido de milho, uma mistura a frio, foi passado por um processo de laminação, aguardou a secagem desse filme, em torno de 24 horas, foi realizado um corte, foi realizada a deposição e depois foi realizado um ajuste nesse corte para ser feita a leitura, a irradiação e a leitura. O substrato com o fluoreto de cálcio teve o seguinte diferencial: antes de fazer a mistura a frio, os minérios de fluoreto de cálcio foram macerados, né, produzindo grãos. Esses grãos passaram por um tratamento térmico, ficaram num forno a 600 graus por 30 minutos. Foi realizada uma filtragem mecânica para que eu obtivesse o pó da fluoreta de cálcio, e esse pó de fluoreto de cálcio foi misturado também em proporções iguais com silicone acético e amido de milho, uma mistura a frio, novamente passando pelo processo de laminação, aguardando a secagem, realizado o corte, realizada a deposição e depois o corte final. Foram produzidas amostras com dimensões de 1,4 e 1,4 centímetros e 0,7 centímetros para realizar a deposição. Um dos passos do trabalho, uma das etapas, foi avaliar se o tamanho do filme produzido, 1,4 e 0,7, também influenciaria no sinal. E o formato final do filme foi com 3 milímetros. As nanopartículas foram sintetizadas usando a técnica LASIK, que consiste em quê? Você focalizar um feixe através de uma lente e colocar seu alvo metálico imerso num volume de líquido desejado, né? Seja no caso do nosso trabalho, usamos o álcool isopropílico e acetona, o solvente, e este laser ele tem que ser pulsado. Por quê? Quando você está fazendo a ablação a laser, você tem o laser batendo sobre o alvo metálico
Então, você vai formar uma bolha de cavitação, essa pluma de plasma. Nessa pluma de plasma, devido ao laser ser pulsado, você tem o tempo para que o aglomerado de material deste metal possa se unir e assim dar origem às nanopartículas. Temos um videozinho aqui que mostra como o processo de ablação a laser. Cadê vídeo? Ah, não rodou o vídeo. Perdão, pessoal, era para estar rodando, mas eu mudei o navegador e ele não apareceu. Peço perdão pela falta do vídeo. Então, passando a produção das nanopartículas, nós obtivemos 7 frascos com os 7 metais que utilizamos: ouro, prata, chumbo, cobre e bismuto. Recordando que eu falei que a nanopartícula, ela tem as propriedades físicas, elas tendem a mudar. Pela coloração que eu tenho dos frascos, eu tenho certeza que eu tenho nanopartícula nesses frascos. O ouro, ele tem um tom mais avermelhado. A prata é um tom mais dourado. O chumbo é um cinza meio azulado. O cobre é um cinza mais translúcido. E o bismuto, ele tem um tom meio de pastel, meio aquoso. O nosso spinner, para realizar a deposição na forma de spin coat, ele é constituído de um motor de drone do tipo Bushels, com rotação máxima de 12.500 RPM e mínima de 2.500. Dentro dele tem um controlador do tipo ESC. Esse controlador, ele permite que eu varie a velocidade e tenha certeza da velocidade que está ocorrendo o giro. E o spinner foi controlado através de um programa desenvolvido especificamente para esse equipamento, e esse equipamento foi desenvolvido especificamente para o trabalho. As amostras, conforme eu falei que elas foram produzidas, né, seguiu esse fluxo de trabalho, dando origem ao sensor. E para realizar as medidas, eu fui até a USP, onde eu, na primeira visita, eu só fiz o ajuste das amostras, utilizei o equipamento RISO, foi exposto por 5 segundos, leituras de 40 segundos, e variei a quantidade de amostras que há no carretel do RISO. Na segunda etapa também foi a USP, novas amostras, né, novo volume, novas nanopartículas, novamente foram expostas por 5 segundos, o tempo de leitura foi aumentado para 60 segundos, e tomamos o cuidado de apenas 15 amostras no carrossel do RISO para cada rodada. Aqui nós temos o equipamento RISO, qual é constituído por uma fonte beta, né, que essa partícula beta tem energia de 2,27 MeV, e a taxa de dose na amostra era de 11 micrograys por segundo. Então, a nossa amostra recebeu 55 miligrays por segundo. E o LED utilizado para excitar a nossa amostra foi o LED azul, com comprimento de onda de 470 nanômetros. Para realizar as análises e as medidas da radioluminescência, utilizamos o equipamento LUME, que ele é constituído por uma fonte de radiação, a qual ela tem energia de 40 keV, e a taxa de dose foi de 7 miligrays por segundo na amostra. Perdão, porque aqui ele copiou do outro. E esse equipamento ele tem um espectrômetro, a qual ele estava analisando esse sinal e passando para o computador. Posteriormente, após ter feito todas essas análises, as nossas amostras elas foram visualizadas no MEV, e para utilizar o MEV nós metalizamos essas amostras com uma evaporadora. As amostras da primeira visita a São Paulo foram metalizadas com carbono e a segunda com ouro. Posteriormente, as nanopartículas foram visualizadas com microscopia eletrônica de transmissão, no centro de microscopia da UFMG, e as amostras em si também passaram por análise de perfilometria. E dentro disso chegamos aos seguintes resultados, né? Que os ensaios de caracterização das nanopartículas, elas foram caracterizadas através da técnica de dispersão de luz, né? E esse ensaio possibilitou estimar o diâmetro médio das nanopartículas e também como elas estavam dispersas no nosso material. Houve um aumento do sinal SL, né, nos filmes que são constituídos com fluoreto de cálcio, e também uma eficiência luminosa desses mesmos filmes
quando decorados com nanopartículas, ou seja, né, a utilização da nanopartícula melhorou ele promoveu um aumento, né, e também foi observado que os filmes, quando eles passaram pela radioluminescência, quando eles foram analisados, também houve um aumento do sinal. E a presença do sinal OSL e IRL nos detectores que receberam o cobre, né, demonstra a importância de estudar novos elementos metálicos. Até onde sabe-se, este é o primeiro trabalho onde a utilização do metal cobre é feita, né, é feita essa análise com nanopartículas e o uso desse metal. E também o sinal SL e a radioluminescência. Nos ensaios de caracterização, né, a estimativa utilizamos o método da dispersão da luz, né, nós tivemos o diâmetro das nanopartículas, como eu falei, né, estimamos o diâmetro e também a dispersão dessas nanopartículas. Dentro disso, chegamos ao quê? A parte importante, que é avaliar o sinal da intensidade, né? Todos os filmes com fluoreto de cálcio em sua constituição apresentaram intensidade OSL, né? E se comparamos com o filme matriz, que é a linha preta, né, dados os erros intrínsecos aos sistemas, podemos considerar que ele é nulo. Todos os filmes apresentaram sinal, e quando esses filmes foram decorados com nanopartículas, eles aumentaram o aumento nessa intensidade. Quando Guidelli utilizou ouro e prata, né, ele utilizou apenas esses dois metais e essas duas nanopartículas, ele também já previa esse aumento. No trabalho da Adriana Rewey, ela também utilizou bismuto e chumbo, e ela conseguiu visualizar esse aumento, porém o trabalho dela não conseguiu visualizar o aumento da intensidade na prata e no ouro. Eu, dando continuidade a esse trabalho, inseri o cobre, que é, como mencionei, a primeira vez que é utilizado, e ele mostrou um bom sinal também, e o maior sinal para o meu trabalho foi para o chumbo, que nós temos essa primeira linha aqui em cima. E nós vemos que o sinal inicial, quando o material detector OSL recebeu nanopartícula, o sinal inicial também foi maior. E com o passar do tempo, ele se manteve maior. Nós temos aqui o chumbo, né, na linha superior, nós temos o material filme matriz com fluorita, na linha vermelha, e nós temos aqui muito próximo o bismuto, a prata e o cobre. Quando comparado a intensidade do sinal SL com a velocidade de rotação, ou seja, com a velocidade com que foi depositada a nanopartícula, nós concluímos que o melhor sinal seria para o filme quando a deposição ocorria a 4.000 rotações por minuto, né? Mesmo quando nós temos o sinal inicial e o sinal total, e também, como eu mencionei, que o melhor filme utilizado, o melhor tamanho de filme cortado na produção do filme seria 1,4 por 1,4 centímetros. Podendo atribuir essa melhora ao fator que um filme de 0,7 por 0,7, ao realizar a deposição, uma grande parcela dessa substância, dessa solução com nanopartícula, era desperdiçada. Porém, no filme de 1,4 por 1,4, ocorria a menor desperdício desse filme. E o melhor resultado na nossa análise foi para os filmes que receberam as nanopartículas de bismuto. Ou seja, esta análise foi realizada na primeira etapa, e isso nos embasou para ir para a segunda etapa, colocando novos metais e também utilizando já fixo a velocidade e o tamanho do filme. Quando comparamos, conforme mencionei anteriormente, a dimensão do filme, concluímos com mais evidência que o filme com 1,4 apresentou os melhores sinais. Quando fazemos uma análise da nanopartícula, né, da intensidade OSL, com o filme matriz, né, sem nanopartícula, o que nós temos? Que todos os filmes eles apresentaram um aumento percentual, variando entre 1 a 15%. Né? Então, nós temos aqui nesses gráficos a linha central,
é o filme sem nanopartícula. Estamos falando aqui o filme com fluorita, tanto para o sinal inicial quanto para o sinal total, onde nós temos uma margem de erro, né, o desvio padrão superior e inferior, e, né, nós percebemos que os filmes com os diversos materiais, como prata, bismuto, chumbo e cobre, apresentaram um sinal maior, mesmo assim dentro do erro. Eu coloquei aqui na ordem os filmes, né, aqui em cima. Chumbo, que apresentou o melhor sinal, cobre, bismuto e a prata. E os filmes de chumbo e cobre, por que eles estão lá? Porque esses dois, especificamente, eles apresentaram, respectivamente, né, o cobre um aumento em até 10% na intensidade e o chumbo em 15%. Porém, para eu realizar um filme detector de radiação, detector ACL com nanopartícula, eu tenho que ver também a sensibilidade desse filme. Quando eu mencionei lá no começo a motivação para você construir um filme, fazer a dosimetria, é que você saiba que esse filme, ele é sensível, ele é reprodutivo, e eu tenho uma qualidade nesse sinal. Então, por isso foi realizada a sensibilidade, a análise da sensibilidade. Foi realizado para o filme matriz com deposição, para o filme com fluorita, sem deposição, e os filmes que receberam a deposição de 600 microlitros de solução com nanopartículas. Como os filmes eles foram vistos, né, no microscópio eletrônico de varredura, a qual nós temos esses filmes aqui, são todos os filmes matriz, sem fluorita, com deposição de nanopartículas. E os filmes que continham fluorita, né, na sua constituição, também nós percebemos, né, os cristais de fluorita, e todos eles também estavam recebendo a deposição de nanopartícula. Dentro disso, depois de ver esses filmes no microscópio, fizemos uma análise topográfica, que é o quê? A estrutura do filme depositado, onde tínhamos o filme matriz, apenas sem fluorita, o filme matriz com fluorita, e fizemos também a deposição nos filmes matriz com fluorita para as soluções com nanopartícula de prata, bismuto, chumbo e cobre, onde todos os filmes com fluorita e a deposição apresentaram uma altura usando o parâmetro Z, né, do padrão ISO, eles aumentaram, ou seja, então eu tenho certeza que ali ficou um filme e essas nanopartículas estavam ali. Foi realizado um mapa, né, topográfico, 3D, onde nós temos o filme matriz com deposição, e foi variado o volume depositado para ver se esse mapa, né, a altura, teria alguma diferença. E dentro disso nós tivemos a rugosidade desse filme, onde nós temos os picos máximos, novamente, né, semelhante à perfilometria. Nós temos também a profundidade máxima, então, ou seja, esse nosso filme fino, ele tinha nanopartículas que causou essas rugosidades, e a diferença, né, do pico máximo e da profundidade máxima para cada um deles. A radioluminescência, nós temos aqui o sinal, né, ou quando o filme foi exposto no equipamento lúmido para fazer análise. Nós temos, no filme matriz, praticamente não tem sinal. Esses pequenos picos que vemos aqui são imperfeições, podemos assumir que sejam erros inerentes ao equipamento, seja um ajuste ou ambiente. Então, nós temos aqui que o filme matriz, ele não apresenta sinal. O filme matriz com fluorita, lembrando que a fluorita ela tem as propriedades OSL, então ela também tem uma propriedade RL. Ela apresentou um sinal, e este sinal, para os filmes que receberam a deposição de nanopartículas, ele foi amplificado. Diferentemente do sinal OSL, os maiores sinais na RL foram para os filmes que tiveram a deposição de nanopartícula de bismuto e de cobre, o que reforça aqui a utilização de novos metais, como o cobre, né? Seguir a linha de pensamento dos trabalhos existentes, adicionei um novo material, e este material provou-se, né, que ele tem emissão radioluminescência, que ele tem emissão ASL. E dentro disso, né, nós comparamos a altura e a altura desses picos,
dentro de uma faixa onde provavelmente, uma faixa do comprimento de onda, onde provavelmente esse pico, mais certamente, né, mais provavelmente, certamente, esse pico ocorreu. Então, né, os detectores com fluoreto de cálcio, que foram decorados com bismuto, cobre, prata e chumbo, que é a ordem crescente do gráfico aqui, eles apresentaram um aumento percentual em radioluminescência variando entre 4% a 44%, onde o cobre e o bismuto apresentaram um aumento percentual com valores de 32% a 44%. Lembrando aqui que na radioluminescência as amostras foram expostas por 20 segundos com o feixe de raio-x de 40 keV. E para concluir, né, todos os filmes detectores OSL que constituíam fluoreto de cálcio apresentaram, né, e esses sendo decorados com nanopartículas, apresentaram aumento tanto na intensidade OSL quanto RL, né, sendo até 15%, especificamente para os filmes decorados com nanopartículas de chumbo, né, e o que eu posso atribuir a esse aumento? A própria ressonância plasmônica da nanopartícula, ou, né, a ressonância plasmônica fazendo com que localmente o sinal aonde está a nanopartícula devido à estimulação aumente, e como a fluorita ela também está emitindo ali no espectro azul, ela pode influenciar a nanopartícula também. Os filmes detectores que foram decorados com chumbo e cobre para a luminescência opticamente estimulada apresentaram os aumentos mais significativos, né? Também podendo atribuir a influência do efeito da ressonância plasmônica de superfície localizada, né? E também vamos agregar aqui o próprio efeito da fluorita, ajudando a amplificar esse sinal, devido a ela ter devido a ela já ser um material ASL. Né? A variação técnica da deposição influenciou no sinal. Nós vimos que o filme, quando ele teve a deposição apenas por gotejamento, o sinal estava baixo. E quando foi utilizado no método de spin, esse aumento do sinal foi visualizado, principalmente para a velocidade de 4.000 rotações por minuto. E quando variamos o maior volume foi de 600 microlitros em solução de acetona. Eu mencionei no começo que eu fiz em solução de álcool isopropílico e acetona. Na primeira análise, nós percebemos que o sinal com álcool isopropílico não estava bom, sendo o da acetona o melhor resultado. Por isso, nós continuamos para a segunda etapa apenas com acetona. Sob a perspectiva da RL, todos os filmes com fluoreta apresentaram sinal, né, comparado ao filme que não tinha fluorita, e os filmes que foram decorados com nanopartículas metálicas aumentaram uma eficiência nesse sinal RL, né, principalmente para os filmes que receberam a decoração de nanopartícula de bismuto e de cobre. Esses foram os aumentos mais significativos. Considerando, assim, que a importância da decoração dos detectores com nanopartículas, contribuindo para a redução de custo para a obtenção desses detectores e de materiais para fazer os detectores. Quando eu mencionei lá no começo uma motivação, os atuais detectores OSL, eles são feitos com metais, a qual que exige degradação, e eles têm um custo alto. O uso desses detectores com minerais naturais, além de baratear esse custo, você permite com que ele seja reutilizado, principalmente na técnica OSL, e ao utilizar nanopartículas, você reduz o custo, reduzindo a quantidade de material, melhorando a eficiência e também contribuindo não só para o meio ambiente, mas também contribuindo para que novas pesquisas sejam feitas e sejam melhorados esses detectores. Quero agradecer aqui as agências que apoiaram o meu projeto, né? Principalmente o pessoal do Laboratório de Fotonanobio e ao pessoal do PPGFA. E muito obrigado pela atenção de vocês, e é só isso.